Quando eu era mais jovem, eu percebi, por meio de um projeto no qual eu era voluntário no Varjão, lá em 99, 2000, né, era um Varjão muito pobre, que a gente tinha muita desigualdade no nosso país. Eu entendi muito de perto, porque às vezes eu já sabia que tinha pobreza, mas algumas coisas a gente precisa ver de perto, a gente precisa vivenciar algumas coisas para entender de verdade, né. E foi só vendo ali de um lado as mansões do Lago Norte e de outro lado casas com tapume, eu participava como voluntário, numa creche comunitária do Varjão, e aí eu comecei a desenvolver relações de afeto com crianças e jovens, que começaram a me chamar de pai e me pediram para eu levá-las para casa. E aí eu fiz o contrário, eu fui conhecer a realidade delas. E eu me lembro que ficou muito marcado para mim, assim, um a cena, o cheiro, de ver, um quarto, por exemplo, sem cimento no chão e um colchão mofado com 5 crianças em cima, então aquilo me marcou muito e eu comecei a me questionar como é que a gente chegou a essa realidade de ter tamanha desigualdade e de ter essa realidade tão brutal, já que nós somos um dos países mais ricos do mundo, né, e nós Uhum. estamos aqui na capital desse país, um dos lugares mais ricos e mais desiguais do planeta É, e também. essa realidade não mudou, né, de Não. lá para cá. E depois eu entendi, também trabalhando no governo, que é só por meios dos governos que a gente consegue fazer grandes transformações. A gente pode fazer transformações nas empresas, já tive também dentro das empresas, tenho experiência como gestor privado, fui diretor de empresas. E também no terceiro setor, mas as grandes transformações em escala só por meio de empresas. E depois, enquanto secretário, passei por 2 governos. Eu só entendi, aí eu entendi que para fazer um trabalho técnico ele depende muito Quais foram os governos? Foi o governo do governo Hollenberg, Eduardo Paes. Não, é, na verdade eu participei do governo Eduardo lá Paes no no Rio de Janeiro. Rio, sim, na Uhum. educação com a Cláudia Costin, e aí a gente fez uma grande transformação. Eu fui apresentar na ONU em Paris, eu fui apresentar o que a gente estava fazendo em mais de 10 países diferentes. A Microsoft falou que uma escola que a gente fez dentro da Rocinha era uma das mais inovadoras do mundo, ou seja, a gente conseguiu levar educação de excelência para os lugares mais inóspitos, mais pobres e mais violentos. Isso é possível e dá para fazer aqui no DF também, né. Uhum. Então eu entendi que para fazer um trabalho técnico e de qualidade, a gente depende da vontade dos governantes. E para colocar a prioridade que a gente precisa dar para a educação, a gente precisa de fato de ter um prefeito ou um governador que entenda que educação precisa ser prioridade. E essa vai ser a ideia força da sua campanha? Qual é a ideia força que você vai levar Com para o eleitor? certeza, a educação precisa ser a nossa prioridade máxima, porque ninguém rouba o conhecimento das pessoas. A educação é o mais importante para as pessoas, para as sociedades. Nenhuma sociedade, nenhum país chegou ao patamar de ser um país avançado, desenvolvido economicamente, culturalmente, socialmente, sem investir seriamente e por muitos anos em educação. Vários países que algumas décadas atrás, 20, 30 décadas atrás, eram menos desenvolvidos que o Brasil, como a própria Coreia do Sul, passaram longe, né, Uhum. algumas décadas, porque investiram seriamente em educação. Então a gente precisa priorizar de fato a educação. Mas nós temos 5 prioridades, depois a gente precisa resolver o caos na saúde, porque as pessoas continuam morrendo por conta do caos na saúde no Distrito Federal. A gente precisa também resolver a geração de emprego e renda. Nós temos ainda índices muito altos de desemprego, especialmente entre os jovens. A gente precisa resolver a questão da mobilidade. Já apresentamos ideias para a mobilidade verde e precisa também tratar dos problemas da segurança.